Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? Bom, acho que todo mundo já me conhece, né? Pastor Diogo de Sumaré. Mas eu quero me apresentar de uma forma um pouco diferente. Apresentar por aquilo que o Senhor fez na minha vida. Há 27 anos atrás, o Senhor me fez um filho. Entreguei minha vida para Jesus. Há 21 anos atrás, Ele me deu uma esposa. Há 18 anos atrás, Ele fez de mim um pastor. Há 17 anos, Ele fez de mim um pai. Há 6 anos, Ele fez de mim um empresário. Há 4 anos, Ele fez de mim pastor em Sumaré. E o que eu posso dizer para vocês é que sem o Senhor eu não seria nada. Essa é uma certeza e uma convicção que eu tenho na minha vida. Um dia eu falei ali em Sumaré, num culto, eu falei, faça as contas de subtração, retire da sua vida tudo aquilo que Jesus te deu, e veja se a tua vida é ruim, veja se a tua vida realmente é triste, veja se a tua vida realmente é depressiva. Porque às vezes nós olhamos para as lutas, dificuldades, conflitos da nossa alma, e damos tanto valor para isso e esquecemos daquilo que o Senhor já nos deu, daquilo que o Senhor já fez. E esse louvor que tocou antes não foi combinado, mas ele tem tudo a ver com esse momento. Depois que você pisa no Santo do Santo, depois que você experimenta a presença do Senhor, não há mais como viver sem ter isso no teu coração. Não há mais formas de viver sem que a presença dEle faça parte da tua história. Pelo menos da minha não. Eu já fiz um combinado com o Senhor. Se algum dia, em qualquer momento, eu não for mais útil para Ele, que seja o meu último momento, que o Senhor me leve, porque sem a presença dEle eu não quero permanecer, eu não quero viver. Quero convidar você a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 35, Mateus 24, 35. Eu quero tentar trazer ao teu coração nessa noite, espero que o Senhor me permita chegar aonde o meu coração está, onde a minha mente está, trazer ao teu coração a paixão pela presença do Senhor Jesus e por aquilo que Ele tem prometido fazer na minha e na sua vida. A vida de fé, ela não é aquilo que você conquista aqui, é aquilo que Ele tem derramado sobre você, é a presença dEle, é a permanência dEle. Às vezes nós vivemos a vida correndo atrás de tantas coisas, buscando tantas coisas, tentando resolver tantos problemas e esquecemos do essencial, que é Ele, é a presença dEle, é a manifestação da sua glória. Olha o que está escrito lá em Mateus capítulo 24, versículo 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Nós falamos hoje à tarde aqui sobre a cura, de como o agir de Deus está firmado na sua palavra, que mais vale aquilo que o Senhor fala, amém? Do que o que eu penso, do que o que você pensa, do que a tua mente diz para você, do que, como o Ronaldo explicou aqui, a realidade e a verdade. O que importa realmente é o que a palavra diz. Se eu estiver firmado nesta palavra, eu posso viver a cura, eu posso viver o milagre, eu posso viver o sobrenatural, amém? Amém, irmãos? Amém. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Então vamos fazer um pacto nessa noite, que a nossa mente e o nosso coração estarão firmados na palavra do Senhor, na sua palavra, como firme fundamento da nossa fé. Porque nesse tempo que eu tenho de caminhada, embora eu pareça assim bem jovem, né, nem parece, tem 27 anos de conversão já, né, parece que tem só uns 10 anos assim, jovenzinho ainda,
nesses anos todos, a barba e o cabelo enganam, não sou tão velho, tá, irmãos? Vocês já estão me dando uns 60, não, só tem 41, vamos com calma. Só 41, jovem com mais experiência, né, irmão? Pois é. Deixa o meu raciocínio em paz, irmão. Não, eu não entrei no teu raciocínio, irmão, fiquei quietinho, não entra no meu. Eu quero falar com vocês essa noite sobre promessas que saíram da boca de Jesus. Promessas. A Bíblia fala que em Cristo Jesus nós temos o sim e o amém para todas as promessas, todas elas. São mais de 3.000 promessas que existem em toda a Bíblia. Em Cristo nós temos o sim e o amém para todas elas. Olha que coisa poderosa. Mas eu quero falar sobre algumas que saíram da boca do próprio Jesus, que Ele declarou sobre mim e sobre você. São verdades centrais, verdades fundamentais da nossa vida de fé, que precisam estar gravadas em nosso coração, firmadas em nosso coração. Por quê? Porque essas são as respostas que nós devemos dar diante dos desafios. Aquilo que o Senhor falou na sua palavra, aquilo que Ele declarou, não importa o que eu estou vivendo nessa realidade, porque não é essa aqui, palpável, que importa, e sim a realidade celestial, aquilo que o Senhor falou. Eu falei aqui, que há 6 anos atrás o Senhor fez de mim e da minha esposa empresários. Nós não imaginávamos isso, irmãos. Eu sou de um tempo onde o pastor Bão era aquele que deixava tudo e ia para o ministério. E nós fizemos isso. Faculdade, emprego, tudo, e fomos. Aí, de repente, o Senhor coloca um negócio na nossa vida, sem a gente ter estudado, sem ter se preparado, sem nada. Eu falei, um quebra-galho, talvez ali para 1 mês, 2 meses, meio ano. Mas não foi. O plano de Deus era maior, era diferente, está sendo diferente, a gente ainda está aprendendo com esse negócio. Porque o que o Senhor vê vai além do que eu e você podemos ver. Tem coisas que eu ainda não vejo. Tem coisas que o Senhor mostra, eu falo, Senhor, só por Deus. Só por Deus para acontecer isso daí. Sabe por quê? Que o que Deus vê em você é muito maior do que o que você pode ver. E é nesse ponto que nós devemos nos apegar. Naquilo que o Senhor vê. Naquilo que o Senhor planejou. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, do que os meus. Os pensamentos dele são mais altos. Vamos tirar a vaidade desse texto, que às vezes a gente é um pouco vaidoso, então a gente quer riqueza, quer outras coisas, começa a imaginar. Não, limpa tua mente disso, e fica só com a verdade fundamental. O que Deus tem para você é melhor do que o que você pode imaginar, do que o que você pode sonhar. Nós vivemos cercados todos os dias de promessas. Todos os dias. Alguém já fez uma promessa para você e não cumpriu? Monte. Algum patrão no serviço prometeu alguma coisa para você e não cumpriu? Várias vezes. Algum irmão em Cristo prometeu algo e não cumpriu? Também. Algum pastor já prometeu e também não cumpriu? Também. Você já prometeu algo para si mesmo e também não cumpriu? Quem aqui prometeu fazer dieta e ainda não fez? Ou até começou, até o próximo lanche, o próximo x-tudo, o próximo sorvete. Começa na próxima segunda, o Dia Nacional da Dieta. Segunda-feira, mas sempre a próxima, nunca é a que você está. É sempre a próxima. Quantas promessas a gente faz para nós, para os outros, ou fizeram para a gente e não se cumpriram. Mas tem um cara que o que ele promete, ele cumpre. O nome dele é Jesus. Cada uma das suas promessas, ele cumpre. Cada uma, ele não falha em nenhuma delas. Amém, queridos? Há uma grande diferença na minha promessa. O ser humano que falha na sua promessa e na promessa que Jesus faz. A palavra diz, céu e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Não passará.
Nossa segurança não está na promessa, mas está naquele que prometeu. Jesus, ele prometeu, em primeiro lugar, uma salvação para mim e para você. Eu vou falar alguns textos aqui, não vou pedir para você abrir, porque são vários. Mas lá em João 3,16, no final do versículo diz: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que promessa linda, vida eterna, salvação em Cristo Jesus. Em João 6,37, o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O Senhor não perde nenhum, não desperdiça a oportunidade. Todos estão na sua mira, no seu alvo. Em João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, ainda que esteja morto. Me permita fazer essa pergunta, sinta-se à vontade para responder. Você já se sentiu morto emocionalmente? Morto na fé? Morto sem motivação alguma, sem esperança, sem expectativa? Morto sem sonho, sem projeto? Morto sem rumo? Morto fisicamente não, porque você está aqui ainda, e você vai sentir um dia ainda, talvez, né? Mas no restante, a gente eu já, muitas vezes, em todas elas, quem foi lá me encontrar? Jesus, que ainda que esteja morto, viverá. O Senhor nunca me deixou num mar de angústia, num mar de sofrimento, num mar de desespero. Pastor, você nunca sentiu essas coisas? Não, senti todas elas, até o amargor completo de algumas, até dos piores pensamentos que você pode imaginar. Mas lá o Senhor estava, lá o Senhor se fez presente, como dizia o salmista: se eu me esconder no mais profundo abismo. E abismo, na palavra, muitas vezes é referência de lugar de sombra, de treva, de escuridão, de amargor, de pecado, de depressão. O salmista não está falando somente, eu pelo menos entendo assim, de um lugar físico, ele está falando de uma dor profunda da alma. Se eu me esconder na minha dor, se eu me esconder na minha depressão, se eu me esconder lá no fundo de tudo que é de ruim dentro de mim, ali o Senhor vai brilhar a sua luz, ali o Senhor se fará presente também. Não há como se esconder do meu Senhor. O Senhor prometeu trazer vida até mesmo aquele que está morto. A maior promessa de Jesus não foi riqueza. Se você veio para a Fire procurando uma palavra profética para mudar a tua conta no banco, Deus pode até ter te dado essa palavra, mas não é essa a motivação correta. Se você veio para a Fire para resolver um problema, Deus pode até ter te dado uma palavra que vai resolver o teu problema, mas essa não deveria ser a motivação. Se você veio buscar um sucesso terreno, Deus pode até te fazer bem-sucedido, mas esse não é o propósito. A maior promessa que Ele fez foi salvação. E se fosse só essa, eu vinha meditando nisso enquanto eu dirigia para cá, e eu fiquei pensando: Senhor, somente essa promessa já seria o suficiente para a gente ser fiel ao Senhor até o fim. Mesmo que a nossa vida fosse terrível, mesmo que as nossas casas fossem levadas, como aconteceu com a igreja primitiva. Eu amo a história da igreja primitiva, porque esse povo perdeu tudo de repente. Casa, convívio social, trabalho, amigos, relacionamentos, família, tudo. Roma invadiu Jerusalém e eles fugiram. Mas por onde passaram, pregaram o Evangelho, fizeram discípulos, levaram a palavra por todos os cantos da terra conhecida daquele tempo. Sabe por quê? Porque o coração deles não estava em promessas terrenas, mas numa promessa eterna. Eles tinham a convicção que essa vida é passageira, nela vai acontecer coisa boa, nela vai acontecer coisa ruim, mas o Senhor os levaria à eternidade com Ele. O lugar deles já estava reservado. Essa igreja não temia o adversário, não temia o inimigo, não temia as lanças e espadas. Essa igreja foi chamada de igreja triunfante, não porque enriqueceu e era vitoriosa em tudo que fazia, mas porque triunfou diante do maior inferno que a terra já viu contra a igreja.
eles triunfaram diante da perseguição, eles triunfaram diante de homens terríveis, que esfolavam, matavam, fugiu aqui todas as formas de morte. Você já imaginou ser esfolado vivo, irmão? Eu acho que essa aí devia ser a pior, né? Pegar o descascador de batata e ir tirando um pedacinho e falando, nega Jesus? Não. Nega Jesus? Não. Nega Jesus? Ou os leões, ser lançado à cova de leões, ou furado por lanças igual o apóstolo Tiago, ou cortado ao meio, ou pendurado de ponta cabeça, crucificado de ponta cabeça. Isso só os apóstolos. Só os apóstolos. Fora a igreja triunfante, porque entendia que eles estavam debaixo de uma palavra de salvação. Esse corpo pode perecer, mas ninguém tira de mim o que está aqui dentro. Ninguém pode matar alguém que já morreu. Já ouviu essa frase? Essa frase significa o que? Eu já morri para esse mundo, ninguém pode matar o que já morreu. Eu já morri para esse mundo, eu estou vivo lá na eternidade. Eu estou aqui ainda, mas já estou vivo lá na eternidade. A vida que eu tenho aqui, eu vivo para Ele. Eu não posso morrer duas vezes, eu já morri uma, o Senhor já morreu a minha morte. E essa igreja permanecia, prevalecia, continuava prevalecendo, porque não era uma igreja firmada em vaidades humanas, era uma igreja que olhava para Cristo como Senhor e buscava nele a sua vontade, o seu querer, e em todo o tempo queria estar e agradar o seu Senhor. Primeira promessa, não está em ordem cronológica, claro, mas a primeira em nível de importância, Ele te deu salvação. Ele te deu a salvação, Ele prometeu uma eternidade com Ele, irmãos. Olha que coisa linda, que coisa poderosa. Uma segunda promessa que Ele faz, Jesus prometeu a presença, o Espírito Santo e paz na caminhada. Ele prometeu estar, não só salvar, não só dizer, eu estou te salvando, mas estou indo embora, vem para cá. Vou te mostrar o caminho é por ali, você segue, vira à direita, vira à esquerda e você vai encontrar a eternidade. Não, Ele falou, ei, eu vou dar minha vida, eu vou salvar você, eu vou entregar, vou derramar meu sangue. Mas se você, usando palavras dele, comer da minha carne e beber do meu sangue, eu também vou estar com você, presente, participando da tua história, diariamente. Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Todos os dias. Dias bons, maravilhosos, Fire Conference, CRV, Encontro com Deus, dias de vigília, dias de sobrenatural, que Deus derrama no culto, coisa maravilhosa. O Senhor se fez presente hoje aqui. Mas naquele dia que a conta está lá com o boleto para vencer e você não sabe como pagar. E naquele dia que o caos se instaurou na sua casa, você não sabe nem de onde começou, só sabe que o pavio acendeu e a bomba explodiu. O Senhor se escondeu naquele dia? O Senhor foi embora? O Senhor mentiu? Não, Ele continua lá. O Senhor continua lá. Se tem uma coisa que eu tenho vivido nos últimos anos, é entender aonde o Senhor está em cada situação. Entender em cada uma delas. Semana passada, terça-feira, eu sofri um pinçamento na coluna, em casa, me preparando para o trabalho. Fiz uns alongamentos, entreguei na mão de Deus, fui para o trabalho. No trabalho deu um segundo pinçamento. Eu estava longe do meu trabalho, estava no carro, na casa de uma costureira, paralisou todo o lado esquerdo, inteiro, da cabeça até o pé. E eu comecei a cair dentro do carro. E a dor excruciante vinha da cabeça até a planta do pé. Eu orei. Falei, Senhor, está me levando? É agora? É verdade, irmãos, eu estou rindo, mas foi verdade. Eu falei, agora, é desse jeito? Dentro do carro, um monte de conta para pagar, um monte de coisa para fazer. Aí voltou a consciência, porque chegou a escurecer a vista. A primeira vez que eu pensei que eu ia desmaiar, que eu ia apagar. Nunca tive um desmaio. Achei que ia ser o primeiro. Aí voltei, daqui para cima voltou, daqui para baixo ficou
sem reação. Conseguia mexer a perna, mas não sentia. Eu orei, falei, Senhor, remove essa dor, essa seta do maligno. Nessa hora você pensa tudo e ora tudo de uma vez, né? Você joga a culpa no Satanás e ora, né? Eu só ouvi o Senhor falar assim, a minha graça te basta. Eu já tive outras experiências onde o Senhor falou assim, manso e suave numa frase só, assim, eu já sabia, vou ficar com a dor, vou ficar com o BO, e alguma coisa o Senhor vai fazer com esse negócio. Eu tenho algumas coisas que eu oro pela minha vida, pela igreja, pelo trabalho, eu tenho orado e falo, Senhor, me dá solução nisso, eu não sei o que fazer, né? Aquele monte de coisa que a gente não sabe o que fazer, né? Tem um pacotão assim que eu entrego na oração para Jesus. Nessas 2 semanas, desde terça-feira, semana passada, até hoje, no caso, ainda não deu 2 semanas, eu tenho visto Deus organizar essas coisas. Organizar cada uma delas. Porque eu não estou podendo fazer. Eu não posso carregar peso, no meu serviço eu carrego peso. Eu não posso ficar muito tempo em pé. Hoje é o dia que eu fiquei mais em pé desde o dia que eu me machuquei. Desde o dia que eu tive essa lesão. Eu estava de bengala até quando, amor? Quarta-feira? Até quarta-feira eu estava usando bengala, eu não conseguia ficar em pé. Até quarta-feira. E orando, Senhor, eu já sou o substituto do Arley. Quem vai ser o meu? Aí eu falei com o Ronaldo, eu nem respondi você no grupo. E você também não me respondeu no grupo. O Wagner não tinha porquê, porque ia sobrar para ele no final. Mas ninguém se manifestou. Eu, Jesus, você não vai tocar nenhum deles. Eu também não ia pedir, mas eu falei, Senhor, a tua graça me basta. O Senhor está comigo todo dia, irmãos. E eu tenho visto Deus fazer. E Deus ir restaurando. E cheguei aqui, meu pé começou a ficar dormente, a perna começou a repuxar, eu nem estava mais mancando. A minha esposa ainda falou, amor, você está mancando. Eu falei, está puxando. Está puxando. Eu vim aqui, a hora que falou de oração de cura, eu fui o primeiro a pular da cadeira. Eu falei, é eu mesmo, que eu preciso pregar. Vou ter que ficar em pé. Estou aqui, irmãos. Na graça de Deus, porque Ele prometeu estar comigo todo dia. E Ele prometeu estar com você todo dia. Até a consumação dos séculos. Jesus nunca prometeu, e esse é o ponto, que ia ser fácil. Eu acho que é nesse ponto que a gente cai num engano teológico. Nem sei se é teológico, eu acho que é mais cultural, social da nossa geração. A gente acha que por ser de Jesus a coisa tem que ser fácil. Por ser de Jesus tem que ser gostoso. Por Jesus estar no negócio tem que ser tudo resolvido assim, ó. Mas não é. Ele não prometeu em nenhum lugar na Bíblia que a tua vida ia ser fácil, e que a minha vida ia ser fácil. E olha que eu já li procurando, irmãos, mas não tem um lugar que ele diz. Até mesmo quando a bênção vem, sabia que às vezes ela vem carregada de problema? Eu vou mostrar para você no texto que o Ronaldo leu, que me deu assim um estalo, na pesca maravilhosa. O que aconteceu com a rede? Rasgou a rede dos pescadores. A bênção rasgou a rede. O milagre rasgou a rede. Eles iam colher os peixes, iam ter que comprar redes novas, porque a bênção foi maior do que a capacidade que eles tinham para suportar. A bênção trouxe um problema, mas resolvível, mas trouxe um problema. Entende, querido? Às vezes a gente acha que por Jesus falar, tem que estalar o dedinho e tudo funcionar. Porque a gente, como dizia a minha mãe, né, a gente acha que tem o rei na barriga. Tua mãe falava isso para você? A minha mãe falava, você não tem o rei na barriga. Não tem. O mundo não gira em volta do seu umbigo. Não gira. Não gira. Vou dar um exemplo um pouco mais fácil de entender. A vida de Jesus foi fácil? Sim ou não? Rápido? Sim ou não? Então nem a sua vai ser, irmão. Para de pedir. Para de pedir facilidade. Para de buscar a facilidade. Busque a presença. Busque a presença. Porque ele poderia ter dito assim, eu te dou a salvação, mas não te dou minha presença. Eu vou fazer de vocês um povo salvo, mas não vou estar com vocês. Ele falou isso, sabe quando? Lá atrás, Antigo Testamento com Moisés. Moisés, eu não vou com vocês. Guia esse povo. Conduz esse povo é rebelde, esse povo é mesquinho, eu não vou com vocês. O que Moisés falou? Se o Senhor não for, eu não vou. Ah, Moisés era o cara.
É admirável. Eu não sei se era teimosia, impetulância, sei lá o que era aquilo, mas que o homem tinha uma coragem que quase ninguém tem. Porque o Senhor falou, esse povo aí, não dá para mim. Quase que ele falou assim, não foi eu que parei esse povo? O Senhor que mandou eu buscar? O fio é seu. Trazendo para as nossas palavras de hoje em dia. Se o Senhor não for, eu não irei. Sabe o que eu acredito no meu coração? Que Deus naquela hora queria que Moisés tivesse essa reação. E entendesse isso. Que a presença dele era mais importante. Do que qualquer circunstância. Do que qualquer situação. Só que a gente fala amém para isso. Mas se o Senhor hoje tirar tua casa, teu carro, teu emprego, deixar tudo zerado, a maioria vai dizer o quê? O Senhor me abandonou. Ah, o Senhor me deixou. Ah, porque o Senhor não foi fiel, eu não acredito mais em Deus. Eu ouvi de um pastor uma frase que eu achei muito interessante. Ele diz, ou quase todos os ateus não são ateus. São gente amargurada com Deus, porque queria que Deus fosse do jeito deles. Mas Deus não é. Deus não é do jeito deles. O Senhor prometeu estar comigo e com você. Lá em João capítulo 14, 18 diz, não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Você tem um pai que te ama. Você tem um pai que luta por você, que vai lutar ao teu lado. Um pai que vai usar a cinta de vez em quando, né, a vara, ser mais bíblico, né? Vai deixar acontecer, às vezes, uns problemas na coluna para você poder parar, porque você não para, que é o meu caso. E um monte de gente falava, para pastor, para, você está correndo demais, tem que parar. Eu peguei férias, irmão, na segunda-feira, na terça machucou minha coluna. Parei. Acho que eu nunca parei tanto numas férias que nem nessa. Que eu não podia nem me mexer, fiquei parado. Literalmente parado uns 2, 3 dias, né, amor? Só assim, vai ali, volta para a cama, vai ali, volta para a cama. Parei. Até meus pensamentos se organizaram, estou achando até estranho, que eu estava tão acostumado com a cabeça tão bagunçada, que agora eles se organizaram, estou achando estranho. Não vos deixarei órfãos. Em João 14, 16, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Irmãos, isso aqui é a parte mais gostosa do negócio. A presença manifesta de Cristo em nós, por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem consolar, o Espírito Santo, ele vem ensinar, o Espírito Santo, ele vem te fortalecer, ele vem te direcionar, ele vem te capacitar, ele nos dá poder para testemunhar. Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Testemunha você só pode ser daquilo que você viu. Testemunha de verdade você só é daquilo que você assistiu. Você não viu a cruz, você não viu a ressurreição, mas o Espírito viu, Ele estava lá, Ele estava presente. Quando Ele está em nós, Ele se manifesta em nós, Ele nos capacita em autoridade para testemunhar com poder daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor faz. Por isso é necessário se encher do Espírito. Um crente vazio do Espírito é um crente à beira da morte. Um crente que não busca a presença do Espírito, que não clama dia e noite, Senhor, enche a minha vida, Senhor, faça-me perceber a Tua presença, Senhor, abre meus olhos para que eu Te veja. É um crente que não entendeu o que é ser crente, não entendeu ainda o que é viver com Jesus, porque não é riqueza, não é comida, não é bebida. Jesus, depois da multiplicação dos pães, irmãos, era o suprassumo do sucesso. Milhares de pessoas alimentadas pelo milagre. Qual pastor que não ia querer ter a multidão chegando ali na porta, entrando, eu quero seguir você, eu quero seguir você. Jesus fez o quê? Vocês só me procuram, porque eu dei pão e peixe para vocês. Mas não sei o quê. Vocês só me procuram, porque eu dei comida. Se eu não tivesse dado comida, vocês não viriam. Aí a galerinha foi embora.
Aí alguns discípulos foram embora. Aí daqui a pouco Jesus olhou para os 12 e falou: vocês também não vão? Porque Jesus não estava preocupado com multidões. Ele estava preocupado, sabe com o quê? Com entrega. Com pessoas que se derramam no altar, que se derramam na sua presença. Quantos de nós buscamos o Senhor porque queremos trocar de carro, de casa, de emprego, porque precisamos da cura, restauração de casamento, porque precisamos disso ou daquilo, e tudo isso você pode, irmão, pode, nós vamos falar dessa promessa, você pode buscar tudo isso, mas se você não entender a importância da presença, você não entendeu nada, nada. Você não entendeu o Evangelho, você não entendeu a cruz, você não entendeu a missão de Cristo, você não entendeu o porquê da ressurreição, você não entendeu o porquê de tudo que o Senhor fez, desde o primeiro dia, para restaurar o pecado original. Você não entendeu. Para você que não entendeu, leia a parábola das 10 virgens. Lá está bem claro e bem explícito. Ou melhor, lê aquele texto onde alguns chegam para Jesus no final e falam assim: Senhor, em teu nome expulsei demônio. Quem expulsa demônio? A Bíblia fala que é pelo poder do Espírito. Que ninguém diz, louvado seja Deus, se não for pelo Espírito. Então essa pessoa moveu-se ainda na autoridade. A autoridade ela entendeu. Eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu ressuscitei mortos. Jesus cita esses 3 exemplos. Alguém aqui já ressuscitou um morto? Ainda não, irmãos. Mas quando você orar por alguém e ele ressuscitar, não se esqueça da presença. Porque esses 3 que Jesus citou fizeram isso. E Jesus falou, sabe o que para eles? Eu não os conheço. A porta do céu está aberta para quem Ele conhece. Relacionamento com Deus, relacionamento com a presença do Espírito, relacionamento com Jesus. Isso você constrói na vida, isso ninguém vai estalar o dedo, impor a mão em você, e aí você vai ficar ali com a presença. Não, quando alguém ora e fala, receba o Espírito Santo, você recebe poder, uma descarga elétrica, algo que se move dentro de você e te enche de autoridade, mas o relacionamento se constrói. Tem muito crente emocionado com o poder, mas não se dedica ao relacionamento, não se dedica a estar na presença. E eu não estou falando de gastar horas no teu quarto, você pode ter esse hábito. Às vezes a gente acha que por não conseguir ficar ali 1 hora, eu não tenho relacionamento. Não, relacionamento é dia inteiro, irmão. O Senhor está lá o dia todo, fale com Ele o dia todo. De hora em hora, de minuto em minuto, do jeito que você quiser, mas fale com Ele, esteja com Ele, reclame da vida para Ele, chore com Ele, mas esteja na presença dEle, porque você faz isso na internet. O que eu vejo de crente chorando no Instagram, dá vergonha, em vez de ir no altar chorar na presença de Deus, reclama de tudo, até do que não precisava reclamar e do que não tem para reclamar, acha motivo para reclamar. Sabia que o teu celular tem uma função para ver quanto tempo você gasta com esse negócio? Vai lá passar vergonha depois que você sair daqui. Vai lá passar vergonha, eu já passei essa vergonha, irmão. Que um dia eu fiz isso, Senhor, eu não consigo, eu não tenho tempo, eu não tenho, sem querer eu bati o dedo nesse negócio, sem querer não, acho que o Espírito Santo catou meu dedo e falou, vai cá, pá. 3 horas naquele dia, irmão. Mas que lapada, irmão. Mas que vergonha. Que vergonha. Porque eu não tinha orado 3 horas, eu tinha ficado no Instagram 3 horas. Que vergonha. O Senhor me revelando, nada vai ficar oculto. Mas Ele não faz isso para vergonha tua, para que você morra de vergonha, só para você ter aquela vergonhazinha assim de compromisso, sabe? Falar, oh, eu preciso mudar isso aqui, eu preciso melhorar, eu preciso buscar a presença. João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não disse, vocês não terão aflição. Ele disse, quando as aflições vierem, lembre-se, eu venci. Eu venci. As promessas, a promessa dele não é a ausência de tempestade na vida, não é a ausência de guerras, não é a ausência de lágrimas, é esperança.
A promessa dele é presença. Estarei contigo. Vou pegar na sua mão, nós vamos andar junto. Nós vamos caminhar juntos. Você vai passar por isso comigo do teu lado. Isso é maravilhoso, irmãos. O Pai, Ele está cuidando de você. Cristo, Ele se faz presente, e o Espírito Santo é a força de ação do Senhor. Entenda isso. Terceira promessa, é uma promessa assim, é meio junto, né, que é muita promessa, tá, irmãos? Jesus prometeu cuidado, resposta e fruto para quem permanece nele. Mateus 7,7, pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrarei, bater e abrir-se-vos-á. Jesus nos ensinou a orar com perseverança, pedindo, buscando e batendo. É com perseverança. Enquanto isso, o Senhor, Ele ouve. Ele ouve. Tem coisas que você vai orar a Deus aqui, amanhã a resposta já veio. Outras você vai orar, 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 e vai orar, até que venha. Por que que é assim? Porque Deus não está te ouvindo? Não, é porque você está sendo forjado, preparado. As melhores espadas, elas precisam tempo no fogo e tempo na marreta, irmãos. O ouro para ser refinado, agora eu não lembro o versículo, que ele não estava ali, mas veio na memória que diz que nós somos como ouro refinado do Senhor, irmão. Ah, coisa linda, né? Sabe como o ourives faz o ouro? Ele pega uma pedra bruta, taca no fogo, lá no vasilhame, e fogo. Fogo, 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 aquilo derrete, sobe a sujeira, ele tira. Aí ele olha, não se viu, mais fogo, mais calor, tira a sujeira que boia, olha, não se viu, e ele vai fazendo isso, várias vezes, e cada vez que ele faz isso, se chama quilate. 1 quilate, 2 quilates, 3 quilates, 4 quilates, até chegar no 18 quilates que começa a ficar o ouro bom, que é o ouro usado geralmente para aliança, e se não me engano vai até 25 quilates. Quando ele olha, e ele se enxerga, ele se espelha no ouro, é porque o ouro chegou no patamar que está bom. Você quer ser ouro refinado do Senhor? Ele vai botar fogo aí, irmão. Isso aí você vai orar, Senhor, por que isso aqui não sai da minha vida? Porque isso daí Ele está forjando teu caráter, está forjando a tua história, está firmando você no propósito, está trazendo revelação dEle para você nesses dias que o fogo está pegando, até que Ele se enxergue, até que você reflete a imagem do teu Senhor, até que você já venceu tantas coisas na vida, que só sobrou Jesus nela, e você manifesta a graça dEle. Olha que coisa preciosa, irmãos. Por isso que você vai ter oração que você vai pedir, tem outros que você vai buscar, e tem outros que você vai bater. Não é bater na coisa errada, tá, irmão? Se Deus mostrar que não é, sai dessa oração. Eu já pedi coisa que não era da parte do Senhor. Ele falou, não, o não é não, irmão, não precisa perguntar 2 vezes, o não do Senhor é não. Agora, aquilo que ele ficou em silêncio, eu dizia, acho que era o Wagner que uma vez pregou e disse assim, Deus responde sim, não e talvez, né? No talvez, irmão, continua batendo. Agora no sim você já recebeu e no não você também já recebeu a resposta, irmão. É não, sim é sim. O talvez é que você continua ali, ó, orando, enquanto não houver resposta. Em João 15:7 está escrito, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes, e vos será feito. Eu posso pedir o que eu quiser para o Senhor, eu quero um carrão. Permaneça nele. E sabe o que é permanecer nele? Eu acho lindo quando o Senhor faz esses trocadilhos, né? Ele joga nosso emocional lá em cima, depois puxa a gente lá no lugar que a gente tem que ficar. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Sabe por quê? Porque quando você permanece em Cristo, e entra no coração de Cristo, o coração dele entra no seu, você descobre que um monte de coisa que você queria não vai servir para nada. E aí você não quer mais aquelas coisas. O carrão que você pedia, você fala, já não quero mais esse negócio. Eu quero algo que me possibilite chegar onde o Senhor quer que eu chegue. Eu quero viver a realidade que o Senhor tem para mim. E a tua oração, ela muda. O teu querer muda quando você conhece o coração do teu Senhor.
A tua oração, ela muda à medida que você entra na intimidade com Ele, permanece nele, as palavras dele permanecem em você, porque o próprio Jesus, Ele mesmo vai dizer, eu não fiz a minha vontade, eu fiz a do meu Pai. Por quê? Porque Ele permanecia no Pai. Essa pergunta eu quero fazer para Ele, se Ele deixar, Senhor, o que o Senhor queria que não era igual ao do Pai? Uma eu já sei, a cruz, que Ele disse, afasta de mim esse cálice. Essa Ele já respondeu, né? Será que teve outra coisa? Eu acho que teve, porque senão Ele falaria, minha vontade sempre foi igual a do Pai, mas Ele não falou isso, Ele falou, eu não faço a minha, eu faço a dele, é uma escolha, Ele escolheu. Por quê? Porque Ele estava matando a vaidade? Não, é porque Ele tinha entendido que a do Pai era melhor, por ter intimidade, profundidade de relacionamento com o Pai, a do Pai era melhor, então Ele preferia a do Pai. Simples assim, fez a vontade do Pai e a dele, à medida que eu e você nos aprofundamos nesse relacionamento, nos aprofundamos na intimidade, a nossa vontade vai se mesclando do Pai, o nosso interesse vai se mesclando do Pai, o nosso querer se torna o dele, e aí a manifestação daquilo que nós oramos acontece, porque a nossa oração já não está mais carregada de vaidades, não está mais carregado de interesse humano, de sucesso carnal, de desejos desse mundo. A nossa oração agora foca glorificar a Ele, exaltar a Ele, e a resposta vem. A chave está em uma palavra: permanecer. Quanto mais permanecermos em Cristo, mais nossos desejos se alinham à vontade dEle. Jesus também falou sobre a minha e a sua necessidade. Em Mateus 6, 31, 33, porque você pode ter ouvido tudo isso e falar, mas e o que eu quero não importa. Está escrito em Mateus 6, 31, 33, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Aquilo que é necessidade, aquilo que você precisa, o Senhor, Ele traz, Ele revela no momento, na hora. Eu e a minha esposa já passamos algumas situações que o Wagner e a Mara acompanharam a gente. Algumas que nós não tínhamos resposta. Algumas que nós não tínhamos nem saída. Mas Deus nunca nos deixou desamparado. Deus nunca nos deixou desamparado. Supriu. Na hora. Eu lembro uma situação que foi um afeto de Deus, um carinho de Deus. Nós não tínhamos condição de viajar de Porto Alegre a Pelotas. Nós estávamos em Porto Alegre, pastoreando, meu sogro e minha sogra em Pelotas, Rio Grande do Sul, quase no Uruguai, 350 quilômetros, 4 pedágios, 5 pedágios, 3 para ir, 2 para voltar. Nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos como, não tínhamos, e queríamos ir, mas nós não íamos, tínhamos decidido que aquele ano nós ia ficar em Porto Alegre mesmo, no Natal, nós não íamos até a casa deles. Fazíamos bolo no pote para ajudar a suprir a nossa necessidade. Eu saía na rua vender, a Marcene fazia em casa, eu saía vender. Passei no Atacadão, estava lá a promoção do Tang. Eu comprava Tang para fazer os recheios, comprei, preenchi o cadastro, botei na urna, nunca tinha ganhado nada, irmão, pé frio. A minha avó ia em bingo, com as irmãs dela, da igreja dela, a mesa delas fazia assim, ó, era o terror do bingo, as 3 velhinhas entrando. Eu ia para qualquer lugar, mas não ganhava nada, irmão, nada. Eu pegava assim, gripe, se tivesse um piolho em algum lugar, vinha em mim, essas coisas eu conseguia. Agora, ganhar algum prêmio, nada. Preenchi naquele dia. E também tinha da Hershey's, um chocolate de 1 quilo, na forma da Torre Eiffel. Preenchemos também ali aquele negócio. Nós ganhamos os 2. A minha esposa ganhou o Hershey's, um baita de um chocolatão, felicidade dela, uma Torre Eiffel desse tamanho, moço, de chocolate, o presente bom. Aí o Tang era um cartão de crédito de R$500, sorteado pelo Atacadão. Eu fui lá no Atacadão e falei, olha, eu quero comprar em mercadoria, porque é o Atacadão que era o patrocinador do negócio. O gerente olhou para mim, não, o Atacadão não aceita crédito. Naquela época eu não aceitava, lá no Sul. Eu falei, mas a promoção é de vocês? Ela, pois é nacional, mas aqui no Sul não aceita. Eu falei, o que eu faço? Ele tenta usar em outro lugar. Fui no posto de gasolina,
abastece o carro aí R$10, que é o que eu tinha na carteira de dinheiro. Ele passou, passei o cartão de crédito, funcionou. Falei, passa o resto. Liguei para ela, falei, amor, prepara as malas, nós estamos indo ver seus pais. Aquele foi o último Natal que nós passamos com eles. Minha sogra no outro Natal já estava internada, veio a óbito, e depois meu sogro faleceu alguns meses depois também. Deus nos deu um presente. Deus nos deu um banho de amor. Nós não sabíamos do amanhã, nós sabíamos daquele momento, da situação que nós estávamos vivendo. Deus nunca nos deixa desamparado. O Senhor sabe tudo aquilo que você necessita. E só para ficar mais engraçado, no outro ano teve a promoção da Hershey's de novo. Aí você tinha que entrar no site, disputar ao vivo com outras pessoas, segurando o espaço do computador por mais tempo. A minha esposa sentou, fã de chocolate que ela é, falei, vai ficar umas 2 horas com o dedo naquele botão, né? Só que o nosso computador era velho, mas velho, ruim de tudo. Ela ligou o computador, ele travou. Ela mal colocou o dedo, travou, desligou. Falei, amor, perdi. Perdeu. Passou um mês, chegou em casa a caixa. Ela foi o que ficou mais tempo com o dedo no espaço. O computador travou no espaço. Ficou a semana lá, o negócio apertado lá. Os afagos de Deus, irmão. Aí veio o chocolate em forma de fita cassete, desse tamanho. E ainda vinha tocando musiquinha do Amado Batista ainda. Você abria a caixinha e começava a música. Os afagos que Deus faz, irmão. E a gente no meio daquela situação da minha sogra indo para o hospital, Deus vem e traz de novo ali, ó, eu estou contigo. Porque no outro ano tinha sido assim, a gente tinha entendido que era Ele. Não foi só um chocolate, foi uma presença. Eu estou com vocês. Vocês vão passar dificuldade, vocês vão passar tribulação, mas eu estou nela. Eu estou no meio dela. O Senhor é maravilhoso, querido. Ele disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Só que a gente inverte o texto. Senhor, eu vou buscar todas essas coisas, e quando eu alcançar, então eu busco o teu reino. Não é assim que a gente ora. Senhor, se tu me der, eu prometo ajudar. Senhor, se tu fizer, eu vou me mover. Senhor, se a porta abrir, eu me comprometo. Mas não está escrito isso na palavra. Na palavra está escrito, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. É o reino em primeiro. Não tem outra coisa que vem primeiro. É o reino. É o reino. Tem empresários aqui? Você já fechou a porta da sua empresa algum dia porque o Senhor te mandou fazer alguma coisa? Se você não fechou, você ainda não entendeu o que é o reino em primeiro lugar. Você ainda não entendeu. Se você ainda não deixou um compromisso por causa do Senhor, você ainda não entendeu. Se você não abriu mão de um emprego por causa do Senhor, você ainda não entendeu. Se você não pediu as contas por causa do Senhor, você ainda não entendeu. Porque se você não colocar o reino dele em primeiro lugar, você ainda não entendeu o que é evangelho. Você não entendeu o que é a obra de Cristo. Você não entendeu para que o Senhor te chamou. Ou melhor, para que Ele sacrificou o próprio Filho. Porque você acha que Ele sacrificou Jesus para você orar por prosperidade? Você pode orar, irmão, não tem problema nenhum. A gente quer gente próspera na igreja. Mas a gente quer gente próspera que põe o reino em primeiro lugar. A gente quer pessoas cheias do sobrenatural de Deus, mas que põe o reino em primeiro lugar. Porque você vai encontrar por aí, irmãos, gente que manifesta poder e autoridade, mas que está longe do reino. Longe do reino. Eu já vi. Pessoa que está no pecado ministrar cura. Eu já vi pessoa que está no pecado ministrar profecia. E não é ministrar errado, é ministrar certo. E aí o povo que ouve depois fica sabendo do pecado, não, mas ele é benção. Não, o reino não está em primeiro lugar. Eu só ando com quem põe o reino em primeiro lugar. Eu só ando com quem põe o reino. Por isso que eu ando com o pastor Luiz. O pastor Luiz é um homem que vive o reino. Já que eu tenho essa oportunidade, né, mas ela é pouca. Não, brincadeira à parte. Eu conheço o pastor Luiz desde o dia que eu entreguei minha vida a Jesus. Aliás, desde antes, né?
A gente já se trombava em alguns retiros, mas ele não vai lembrar de mim. Eu era provavelmente aquele adolescente que atrapalhava bastante. Eu tenho alegria de andar com o Luiz. Eu tenho alegria de andar com a Fonte, irmão. Quando a gente estava em Porto Alegre, eu nunca, acho que pelo Luiz eu nunca contei essa. A gente foi numa igreja chamada Batista Brasa, uma igreja grande em Porto Alegre, bom trabalho. E era perto da nossa casa, 2 quadras, eu nem sabia, que eles eram um prédio adaptado, né? O prédio deles tinha pegado fogo, então eles estavam ali, sem placa, sem nada. Um dia eu descobri, conheci o pastor por acaso na rua, fui lá. Aí eu e a Marciane, as meninas, sentamos, começamos a assistir, e naquele culto foi um professor de teologia do pastor pregar. E eles começaram a trocar figurinha, lembra na aula, você me atrapalhava, e as histórias dos dois, né, porque um era o professor, o outro foi o aluno. Foi o único culto na minha história que eu levantei no meio da pregação e fui embora, irmãos. Porque o Senhor começou a me incomodar com um negócio chamado identidade. Eu olhei para minha esposa e falei, amor, essa aqui não é minha casa, ela nem é minha. Eu falei, vamos embora. Ela, vamos, eu não quero ficar aqui, eu não estou me aguentando, ainda bem que as meninas não tinham ido para o culto infantil, senão eu teria que ficar até o final. A igreja é uma bênção, irmãos, baita de um trabalho, mas eu sei aonde é minha casa. Não tem nada a ver com a palavra que eu estava falando, mas vai que serve para alguém, né? Entenda onde é a sua casa, se não foi suficiente. Saiba onde o Senhor te chamou e sirva ali com alegria e amor, irmão. Se dedique, se empenhe e seja benção. Mateus capítulo 4, 19, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Aliás, eu pulei um versículo aqui, peraí, esse aqui primeiro. João 15, 5. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ai, Senhor, eu quero ser um crente frutífero, eu quero ganhar um para Jesus. Blá, blá, blá. Aí Jesus fala, vai lá ajudar a limpar a igreja. Ah, não quero. Ah, não, isso aí eu não faço. Ô, irmão, não. Quem permanece em mim, eu nele, esse vai dar fruto. Esse vai dar fruto. Você conhece o Estevão? Primeiro mártir? Conhece? Conhece? Conhece, né? Lembra Estevão? Morreu apedrejado. Sabe qual que era a função dele na igreja? Servir as mesas. Mas sabe o que a Bíblia fala de Estevão? Que ele era o homem usado em poder e autoridade. Mas ele não era pregador, ele não era pastor, ele não era apóstolo, não era evangelista, não era mestre, não era profeta. Ele era o cara que arrumava as mesas. Um diácono, um servo da casa. E foi um que declarou, eu vejo o Senhor assentado no trono alto e sublime. Que visão maravilhosa, antes de morrer. Ele declarou que via o Senhor, teve uma visão da glória e da eternidade. Poderia não ter morrido, né, que os caras eram bons de mira, então mataram ele. Mas era um servo, usado em poder e autoridade. Às vezes nós corremos atrás dos títulos, ao invés de correr atrás daquele que dá os títulos. Eu quero ser, quer ser alguma coisa, seja o melhor crente. Mas não o melhor crente para que os outros vejam, para Jesus. Para Jesus, entra no secreto, fala com o teu pai que te ouve. Busca o Senhor em intensidade. Busca o Senhor e declare a grandeza e a majestade do seu reino e da sua justiça. Agora sim, Mateus capítulo 4, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Pega essa visão, você não se faz, quem faz é Ele. Jesus disse, eu vos farei. Se você não passar pela escola de Jesus, irmão, esquece, para de querer cortar a frente, cortar a fila, chegar logo. Tem a escola de Jesus e tem a sua, a minha. Enquanto eu permaneci na minha, eu só dei cabeçada, só quebrei a cara. E foi um bom tempo, quando eu entendi que é Ele que faz, não sou eu que faço. Eu recebi o chamado pastoral, tinha 15 anos, irmão, tinha um ano de convertido. Tinha 14 de religioso, aí me converti. Um ano de conversão, o profeta vem e fala, aquela palavra assim, uau.
E foi uau mesmo, cheio de coisas assim, etapas da vida, sabe? Você vai ser isso, mas antes você vai ser isso, depois você vai chegar em tal lugar. Eu saí daquele culto assim, né? Quase que eu falei, pastor, sai daí que eu vou assumir essa bagaça. Que comigo vai dar certo. Não falei, mas lá dentro, o Dioguinho, né? Aquele que usa tridente, né? Ficava aqui assim. Assistiu Pica-Pau, eu assisti muito Pica-Pau, então sabe, ficava ali, ó, não, porque quando você, e eu, quando eu fui para o pastorado, eu fui com esse pensamento, agora é minha vez, chegou a minha hora, de quebrar a cara, irmãos. Esses dias eu confessei publicamente na igreja, que eu não me enviaria para o ministério, irmão. Se fosse hoje, eu não me enviaria, tão ruim, irmão, era ruim, eu não sei se era muita visão do meu pastor ou muita necessidade da igreja naquele tempo. Você tem alguém aí? Ah, tem um que tem 2 pernas, pode ir. Tem 2 pernas, 2 braços, vai. Foi quase assim, irmãos. Muita vontade de fazer, muita chance de dar errado. Isso vocês podem perguntar para o pastor Luiz, se ele quiser responder. Deu errado. Deu errado, irmãos. Sabe por quê? Porque eu não tinha entendido isso. De verdade, eu não tinha entendido isso. Eu achei que por ter o Espírito Santo, por ser crente, por até estar debaixo do pastorado, da autoridade dos meus líderes, já ia ser suficiente. Mas que eu ia ter o meu quadradinho de liberdade para fazer o que eu quisesse. E aí eu descobri que não. Porque é Jesus que faz de você um pregador, um pastor, um evangelista, um profeta, um mestre, um líder, ou um diácono, ou até alguém que varre só a igreja. É o Senhor que faz isso em você. Se não for o Senhor, você não vai fazer sozinho, irmão. Você não vai chegar em lugar nenhum. A escola é dele. Eu vos farei. Eu vos farei. E leia o Evangelho. Tenha essa curiosidade. Principalmente na vida de Pedro. Pedro era o mais afoito, então ele aparece mais vezes. E João tem uma fixação por Pedro, né? Você vai ler o Evangelho de João, porque Pedro, eles eram amigos de pesca, né? Então é o amigo sempre falando, não, porque o Pedro fez isso, porque o Pedro falou isso, que o Pedro reagiu assim. É o Pedro. O João tinha uma fixação em contar histórias de Pedro. Lê o Evangelho de João. Você vai ver a escola de Pedro. Porque o mesmo cara que cortou a orelha de um soldado para defender Jesus, negou ele na mesma noite, fugiu na semana seguinte, voltou a ser pescador, foi resgatado pelo Senhor, e alguns meses depois estava profetizando no dia de Pentecostes. O Pedro é o cara mais intenso de toda a Bíblia, irmão. Não deu nem um ano isso tudo. Do momento que ele cortou a orelha do Malco até o momento que ele estava cheio do Espírito Santo, derramando poder e glória e fazendo sinais e maravilhas. Mas ele ficou 3 anos numa escola. Aquilo ali foi só os testes finais, as provas finais, o TCC, toda essa coisa toda de Pedro. Mas foi 3 anos, vendo, ouvindo, errando, acertando, aprendendo, voltando atrás, corrigindo. Teve ali o ápice dos erros dele, mas também teve o ápice do retorno dele, da remissão, da entrega, da renúncia. E aí Deus vem e pá, e aí o Pedro é o Pedro, que eu e você conhecemos, das cartas, o líder da igreja, aquele que fez o paralítico andar, porque não tinha dinheiro para dar, ainda bem que ele estava pobre naquele dia, se não tinha dado e o paralítico ficava paralítico, irmão. Ele botou a mão no bolso, falou, não tenho, então vai o que eu tenho mesmo. Levanta e anda. Ali o paralítico não queria nem oração, irmão, eu acho fantástica essa história. O paralítico não pediu oração, ele queria dinheiro. Ele não queria cura, ele não queria sinal, ele nem sabia que era Pedro. Pedro não esperou ele ter fé, Pedro não me evangelizou, Pedro não fez nada, só Pedro falou, recebe o que eu tenho é isso aqui, ó, levanta e sai andando, homem. Pedro sendo Pedro. Mas o cara que passou pela escola, que deixou o Senhor forjar a vida dele. Eu estou nesse processo ainda, irmãos. E nem sempre é um processo fácil. Às vezes é um processo doloroso. Porque Deus não prometeu pegar fácil com ninguém. Não prometeu. Não caia nesse engano. Ai, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Ele não é bonzinho, Ele é bom. Por ser bom, Ele vai fazer o que é melhor para você.
Mães, vocês já usaram a vara no filho de vocês algum dia? Ou botou no cantinho do castigo? Pergunta para o seu filho se estava bom aquele dia. A minha mais velha ficava na cadeirinha assim, ela ia... Ela ficava brava e se irritava, mas não saía. Naquele dia era terrível para ela, mas era bom para ela aquilo. Era bom. O que eu mais escuto falar da minha mais velha é: nossa, como ela é quietinha. Você não sabe como foi forjada essa criatura. Está ali sentada. Foi forjada no ferro, irmão. A minha esposa entrou em crise uma vez, chorando, porque num mesmo dia ela teve coisa de acho que 3 ou 4 vezes com a vara. Assim, uma semana assim, né? E ela chorava: amor, eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Eu falei: não, é que fazer o certo dói também. Não, eu devo estar fazendo, não é possível que eu devo estar sendo uma mãe ruim. Eu falei: não, você não está sendo a mãe ruim, está sendo a mãe correta. Tem que corrigir, errou, tem que receber correção, vai para a cadeirinha. Se a cadeirinha não funcionou lá em casa, a gente usava a vara mesmo, ia para a vara. Você acha que com Deus é diferente? Quem que deu a regra? Deus não vai te punir para a tua condenação, Ele vai te corrigir em amor. Eu me senti corrigido semana passada. Vai ter um monte de teólogo que vai falar que não, isso não existe mais. Eu não me senti assim quando Ele só falou: minha graça te basta, e a minha coluna queimando, e a dor subindo, descendo daqui até a ponta do pé, parecendo que tinha uma faca me cortando assim. Ele: minha graça te basta, meu filho. Está doendo. Eu falei isso: Senhor, mas está doendo. Ele: minha graça te basta. Eu não consigo dirigir. Eu estava com medo de bater o carro, eu tinha que andar 5 quilômetros para chegar na minha loja. Eu cheguei na loja, encostei na parede da vizinha e fui segurando na grade para conseguir chegar na minha cadeira. A minha vizinha da outra loja veio perguntar se eu estava bem. Ela falou: você está passando mal? Porque eu vi você se segurando na grade. Eu falei: eu estava, quase morrendo. E o que o meu pai disse para mim é: minha graça te basta. Fica só com a graça, a dor é sua. Minha graça te basta. Mas como essas 2 semanas têm sido boas para mim. Com dor física. Mas é estranho dizer isso, porque está gostoso passar por isso, irmãos. O irmão vem e fala, prega sobre cura, eu falo que passar dor é gostoso, né? Tudo bem, você que entenda. Come a carne e joga o osso fora. Aquilo que for bom para você, você pega. Mas para mim, porque para mim, o Senhor precisava fazer assim. Eu espero que com mais ninguém, mas para mim precisava. Tem resolvido coisas na minha vida, no meu trabalho, que eu não conseguia resolver antes, porque eu precisei parar, e por parar eu comecei a entregar, deixar na mão dele, esperar acontecer, ver o que vai acontecer. Indo para os finalmente, porque já estão me olhando assim com uma cara: pastor, termina. Última promessa, a mais linda de todas: Ele vai voltar. Ele vai voltar, irmãos. E naquele dia que Ele voltar, o teu carrão vai ficar, a tua casona vai ficar, irmão. Aquele cachorrinho peludinho que você chama de filho vai ficar. Ou não, né? Não sei o que Ele vai fazer com o cachorrinho. Eu não vou entrar nessa polêmica. Mas aquilo que você valoriza tanto nessa vida, que é o teu sonho maior, aquilo que você gasta tanto tempo chorando que você quer, tanto tempo se dedicando, tanto tempo, vai ficar, irmão. Vai ficar. Nos filmes da volta de Jesus da década de 90, até a roupa ficava, subia todo mundo pelado, sei lá como, né, em luz, que a roupa ficava dobradinha ainda. O anjo que vinha buscar até dobrava a roupa, irmão. Você assistiu esse filme, né? A minha mãe fez uma sessão de cinema numas férias comigo, meu irmão, meus primos, tudo com 9, 10 anos, para assistir a sequência inteira desses filmes. Ficamos todos apavorados, sem dormir de noite. Terrorismo puro, se converte agora, que Jesus está voltando. Eu lembro que eu assisti, eu falei: eu não vou mais estudar, eu não vou mais trabalhar, não vou fazer nada, Jesus está voltando. Eu só entendi isso: Ele vai voltar, vai ficar tudo, então para mim acabou, é aqui mesmo. Ele vai voltar, irmãos. E quando Ele voltar,
Ele não vai só voltar, Ele não vai nos levar na glória, na eternidade, para estar com Ele, numa cidade celestial, que tem ruas de ouro e de cristal, que não é porque vale muito, é porque não vale nada isso na presença dEle. Você vai pisar no ouro e no cristal, irmão, que essas coisas não têm valor nenhuma. A glória dEle é o suficiente naquele lugar, e o meu coração e o teu tem que ansiar por essa presença, tem que ansiar por isso, tem que queimar por isso, porque senão não vale nada, nossa vida não tem valor nenhum, conquistas não vão ter valor nenhum, se você não entender isso, que é a presença, tudo que Ele fez, desde a queda até hoje, foi para restaurar a presença, foi para restaurar a presença, para você poder bater um papo com Ele de boa. Um dia eu vi um pastor falando, e eu concordo com ele, que o nosso modelo de culto não era nem para existir, porque o Senhor disse, o modelo de culto não é a igreja, tá? Não é a reunião dos crentes, mas esse modelo onde você vem, um fala, e você aprende e vai para casa, só isso. Não, você tem que vir, ouvir, aprender, chegar em casa e falar: Espírito Santo, continua, eu quero ouvir você agora, continua a trazer a revelação, porque Jesus prometeu que o Espírito falaria diretamente com todo aquele que crê. Só que quantos são os crentes que só vêm no culto, recebe e não tem conversa nenhuma com o Espírito Santo? Nenhuma. Passa a semana inteira, não dá um oi, não manda um WhatsApp para Jesus, não manda, um chat, não fala nada, porque está dependente. É um crente dependente de que outro lhe dê de comida. Vou voltar lá atrás, onde eu já citei. Um dia o Senhor chegou para Moisés e falou: chama o povo. Eu falarei com o povo da mesma forma que falo com você. Traga todo mundo ao pé do monte. Eu vou descer, a nuvem vai descer, minha glória vai se manifestar no monte, e a galera toda sobe. Assim, a hora que chegar, sobe. A hora que vocês verem a nuvem descendo, todo mundo sobe. Você já foi num show que o portão fica fechado? Alguém já foi num show assim, que só na hora eles abrem e você entra? Eu fui quando eu era adolescente, mas naquela época eu corria um pouco. Hoje eu ia ficar assim, né? Pode ir. SOS da Vida, alguém foi no SOS da Vida em São Paulo? Olha, tem um velho lá atrás, levantou a mão. Ele nem apareceu, ele está escondido, só vi a mão. O SOS da Vida em São Paulo ficava portão fechado, mas na hora do show eles abriam, 50 mil pessoas tinham se atropelando para chegar no palco. Uma loucura aquele negócio. E eu fico imaginando isso, né? Deus falando: eu vou descer no monte, a hora que eu falar, vai, todo mundo sobe. Só que Ele desceu como? Com raios, trovões, relâmpagos, poder, fogo e glória. A hora que Moisés falou: Ele chegou, vamos! O povo ficou tudo. Vai tu, pastor, busca lá Deus e traz a revelação para mim. Irmão, ora por mim para ver o que Deus vai falar na minha vida. Sobe um monte por mim. Eu preciso de uma resposta. Você tem como buscar, você é um homem de oração. Um dia o irmão chegou para mim e falou: pastor, ora pela minha aposentadoria. Você é mais chegado de Deus, então acredito que Ele vai ouvir você. Eu preciso me aposentar por invalidez. Eu falei: irmão, vou orar pela sua invalidez, para Deus te curar. Ele: não ora isso não, eu preciso do dinheiro, eu vou continuar trabalhando. Eu falei: então não vou orar nenhuma das duas coisas, irmão. Porque você quer ficar inválido e quer receber do governo, você quer que Deus faça corrupção. Não, pastor, mas é que você é mais chegado do homem, você vai convencer ele. Nesses termos, irmãos. E o pior é que não foi o único, teve outra figura dessa depois. Tem um que fez até a propósito de pagar aluguel um ano da igreja. Nós fechamos a igreja, aquele prédio, o Wagner estava lá, ele me autorizou. Dividi a culpa com ele. O cara chegou e falou: se Deus me ajudar a fechar esse negócio, eu pago o aluguel da igreja. Nós passamos dificuldade, lá não conseguia pagar. Eu falei: que negócio? Não, eu preciso comprar isso aqui, mas não pode ser no meu nome, vou usar um laranja. Eu falei: então não vou orar. Não, pastor, mas eu vou abençoar a igreja. Eu falei: não vou orar, porque você está fazendo um ato de corrupção, está errado o que você quer. Você não pode comprar e vai usar outra pessoa. E ele comprou. Quando ele veio com o dinheiro, eu falei: você guarde, eu não aceito.
Liguei para o Wagner na época, não sei se ele lembra. Falei, pastor, fulano fez isso, eu não vou aceitar. Ele, o que você vai fazer? Nós vamos fechar o prédio da igreja. A igreja ficou na nossa casa por 6 meses. Por 6 meses a gente desmontava o sofá, armário, TV, televisão, arrancava tudo, montava a igreja na sala, os irmãos vinham assistir o culto. Terminava o culto, põe a sala de volta no lugar, guarda as cadeiras. 6 meses. Sabe o que aconteceu depois de 6 meses? A igreja tinha 20 pessoas, 21, 22 pessoas. Nós atendíamos uma casa de idosos, um lar de idosos. Esse lar de idosos tinha mudado de lugar, para um sítio. Era um lugar que tinha sido casa de retiros. Um dia eu estou lá fazendo o trabalho, eu olho um prédio no fundo, falo para a dona, mas vai até lá? Ela, não vai, aquela parte a gente não usa. Ah, pastor, você não quer usar? Eu falei, olha, nós estamos sem prédio da igreja no momento, não, pode usar aqui. Um prédio de 250 lugares, com cadeira, com dormitório na parte de baixo, com banheiros, com chuveiro, com campo de futebol, piscina e quadra. Para 21 pessoas, nós nunca usamos nada disso, só usava o templo para fazer o culto. Mas quando Deus dá, Ele dá melhor. O melhor. Sabe aonde essa semente foi plantada? O dia que nós não aceitamos andar de acordo com o que o mundo ensina. O dia que nós entendemos que o Senhor vale mais. O dia que eu disse não para isso, para esse ato de corrupção. Entende, querido? Quantas vezes nós negociamos na nossa vida valores do reino por causa de conquistas nesse mundo. Está na hora de botarmos a mão na consciência e voltarmos a uma vida de fé genuína, aonde o único motivo para mim vir na igreja, sabe qual que é? 5 letrinhas, vamos lá? Alguns aqui sabem, os de lá não sabiam não. Então vamos de novo, o único motivo de você vir na igreja é? Jesus, irmão, tem outro, é Jesus. Por mais bonito que o pastor Luiz seja, é Jesus, irmão, é Jesus. Ah, eu só vou na igreja quando o meu pastor está. Irmão, eu passei por isso, lá atrás, ó, lá atrás. Está na hora disso morrer no nosso coração. Ah, eu só vou na vigília de fogo, de poder, só vou no monte orar. Na vigília da igreja eu não gosto. Qual que é o Deus do monte? Qual que é o Deus da vigília da igreja? Eu não sei se aqui vocês fazem no monte, mas eu já vi irmãos fazer isso. Ah, não, eu só gosto quando é no monte. Mas vá para o mato então, sozinho. Ah, não, tem que ser a igreja toda. Falei, os irmãos que têm comorbidades que não conseguem ir. Ah, não, mas lá Deus se manifesta, então Deus faz escolha de lugar agora. Tem seu valor, irmão, não estou dizendo que não tenha, mas entenda, se você não consegue buscar Deus lá no seu quarto, não vai fazer diferença você estar em cima da montanha. É o mesmo Deus, é o mesmo Deus, é o teu emocional que é diferente, é o nosso emocional, e é ele que tem que ser acorrentado e controlado, porque nós devemos ter um culto entregue ao Senhor com tudo que nós somos, sim, com emoção, prazer, alegria, mas também entender que Ele é Deus em qualquer lugar. Jesus dormindo no barco, vou encerrar com essa. Jesus dormindo no barco, o barco quase virando, a tempestade tomando conta, tudo caindo, os pescadores que estavam acostumados com o mar, louco, desesperado, achando que iam morrer. Jesus, não vou morrer, acorda. Jesus levanta, acalma-te, mar. Até quando eu tenho que suportar vocês? Homens de pequena fé. Por que vocês me acordaram? Na melhor parte do soninho. Melhor parte. Não vou saber o final do sonho. Deve ser isso que aconteceu para ele ter ficado. Estava sonhando com as regiões celestiais. Estou chegando, pai. Acordou. Ah, que coisa. Justo agora. Não vou saber o final da história. Deve ter sido isso. São poucas vezes que Jesus fica bravo, irmãos. Aquele sonho devia estar bom. Tempestade suficiente, maior que ele estava lá, e ele está aqui, agora, na minha e na sua vida, até quando a gente vai viver uma fé, que não está firmada em Cristo, está firmada no religioso, está firmada no interesse,
está firmada em propósitos nossos. Precisamos voltar à paixão do Evangelho, irmãos. Aquela paixão de quando Jesus te pegou assim, você era um pecador miserável, e você entendeu que sem Jesus você não ia para lugar nenhum. Está na hora de trazer de volta o primeiro amor ao teu coração, a resgatar o fogo no teu coração. Está na hora de falar: Senhor, eu não quero mais te cultuar por causa de aparências, eu quero te cultuar porque Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és fogo consumidor, Tu és o leão da tribo de Judá. O meu avô, católico, um homem fiel a Deus, entregou a vida para Jesus no leito de morte. Eu tive a oportunidade de orar com ele. Eu aprendi muito sobre Jesus com ele, que ele era daquele tipo cascudo assim: se Deus me der força, o resto eu busco. Eu nunca vi ele reclamar, irmão. Eu nunca vi aquele homem reclamar da vida, e a vida dele foi dura. Eu nunca vi aquele homem deixar de estender a mão para ninguém. Sabe por quê? Porque alguém, não sei quem, se foi mãe, se foi pai, se foi alguém, ensinou a Bíblia para ele, a palavra. Ele não sabia ler, mas as decisões que ele tomava eram baseadas na palavra, e ele tinha uma devoção por Deus, pelo Senhor, um amor, mesmo sem ter entregue a vida para Jesus. Tinha um monte de erro na vida dele, mas ele obedecia a palavra, naquilo que ele sabia, que ele conhecia, um homem generoso. Quando eu contei para ele, eu tinha 15 anos, Deus me chamou para ser pastor. Primeira pessoa que entrou na casa dele, ele falou: meu neto vai ser um homem de Deus. A minha avó, muito beata, olhou para ele e falou: mas não vai ser padre. Ele: não importa, ele vai servir a Deus. Meu avô faleceu uns 2 anos antes de eu me tornar pastor, mas as palavras dele: o meu neto vai ser um homem de Deus, ecoava dentro de mim como um combustível queimando, queimando, queimando. Eu quero que você entenda que o Senhor te chamou para a presença, para estar com Ele. Fique de pé em nome de Jesus.